O poder que os arquétipos inconscientes que todos vivemos atraem relações tóxicas e como sair desses arquétipos e deixar de atrair esses tipos de relações. Esse é o tema do vídeo de hoje. Convido você a ficar até o final dele, vai ser um vídeo de 15 minutinhos no máximo. E esse vídeo de hoje ele veio exatamente porque eu terminei de gravar 5 aulas do meu novo curso sobre poder pessoal, onde eu falo exatamente, especificamente sobre arquétipos que se expressam com mais frequência no masculino, arquétipos que se expressam com mais frequência no feminino, mas que podem se expressar em ambos os sexos, como solucionar esses arquétipos, como lidar com eles, como neutralizar eles, ferramentas para ressignificar crenças, padrões de sentimentos, de comportamento e muito mais. Mas o objetivo desse vídeo aqui é exatamente a gente falar sobre 3 arquétipos e como eles atraem as relações tóxicas e como que eu posso, então, lidar com esses arquétipos para que eu possa evitar isso, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, para a gente já dar início, né, à nossa conversa, é o seguinte: você por acaso já se pegou repetindo os mesmos padrões em relacionamentos? Sabe aquele mesmo tipo de pessoa que te machuca, mesmo tipo de situação onde você entra e você é enganado, às vezes da mesma forma, com o mesmo tipo de mentira, com o mesmo tipo de comportamento. Isso não é uma coincidência, é um arquétipo agindo. Arquétipos são padrões de comportamento e quando a gente entende eles, aí você fala: "Nossa, agora faz todo sentido porque isso acontecia comigo, eu estava vivendo esse arquétipo". Sim, quando a nossa mente, ela acessa um arquétipo e ela fica rodando aquele arquétipo, é como se a gente ficasse rodando um programa na nossa cabeça. Ela vai exatamente sempre funcionar daquela forma, sem que a gente perceba. E hoje você vai então perceber como que você pode descobrir esses ciclos e interromper esses ciclos. Então, imagina uma mulher, né, que ela sempre se envolve com homens emocionalmente indisponíveis. O que que seria isso? Esse homem, ele nunca tá disposto, sabe, tipo assim, a demonstrar afetividade, a levar ela para viagens carinhosas, a levar ela para momentos românticos, presenteá-la com flores, a ter carinho. É o tipo de homem muito comum hoje em dia, né, acho que a maioria dos homens funciona dessa forma, né, a maioria dos homens são emocionalmente indisponíveis. E ela não percebe, mas ela está reencenando o arquétipo da cuidadora. Esse arquétipo, a pessoa que busca, né, a mulher que acaba puxando muitos homens que são indisponíveis emocionalmente, ela tá rodando o arquétipo da cuidadora. Então, ela não percebe conscientemente, mas ela tá buscando salvar alguém. Então ela vai encontrar homens apenas que têm problemas com a própria questão da afetividade. Ela não vai encontrar um cara que tá bem com a afetividade, porque se ela tá rodando o arquétipo da cuidadora, não faz sentido ela se atrair por um cara que tá bem emocionalmente. Ela precisa de um cara que não tá bem. Então parece pra ela que todos os caras estão enganando ela, só que ela não tá vendo esse ponto cego que tá na cara dela, que é ela que tá fazendo essas escolhas. O tipo de comportamento, o tipo de fala, o tipo de conversa que atrai ela é do padrão do cara que tem dificuldade com as emoções e com a afetividade. E por mais que você tente explicar isso para a pessoa que não quer olhar para isso de uma forma mais profunda, ela vai negar, ela fala: "Não, eu não quero, você acha que eu quero ser infeliz? Você acha que eu quero um cara que não gosta de mim?". Eu sei que racionalmente a pessoa não quer, mas ela tá rodando um padrão inconsciente de comportamento sem se questionar. Tem, por exemplo, um outro padrão que é o mártir. O mártir é o quê? É aquele que acredita que o amor é igual ao sofrimento. Então esse tipo de pessoa tolera traições, porque no fundo ela vai achar que o quê? Que ela não merece algo melhor, ou que ela precisa realmente perdoar, sabe? Ou que ela mesmo que deu azar, e ela já deu azar 2, 3, 4 vezes atrás, então se ela tentar mais uma, nem vale a pena ela terminar, porque ela já tá com uma certa idade, não vai recomeçar, ninguém vai querer. Só que na verdade, o que faz essa pessoa se manter nesse tipo de situação extremamente complicada, que para qualquer outra pessoa seria impossível de permanecer ali, é estar revivendo e reproduzindo o arquétipo do mártir.
Então, existe uma programação mental, muitas vezes do ambiente da família, às vezes viu uma mãe, ou uma tia, ou uma avó vivendo esse tipo de vida, ou teve muitas amigas que no começo dali dos relacionamentos já viveram esse tipo de vida e a pessoa foi pegando aquilo como referências para ela. Só que ela não pega assim: "Ah, eu quero isso e vou ficar com isso". Ela pega por observação e os filmes também, eles vão reforçando muito isso. Os filmes, eles reforçam muito o sofrimento, sabe, tipo, das pessoas nos relacionamentos, todo aquele drama, toda aquela coisa. Então a pessoa ela vai ficando com essa programação que para ela isso é natural, só que não é. Existe um sistema de crenças, existe um sistema de emoções e de sentimentos, existe um sistema de comportamentos que fecha essa tríade que precisa ser investigado e precisa ser quebrado. Então vai exigir uma quebra de hábitos de comportamento, alguns pensamentos que vão alterar a forma como as emoções dessa pessoa reagem, até a parte bioquímica dela, a parte de neurotransmissores. Ela vai se sentir bioquimicamente diferente também na vida. Então isso é importante entender. Quando a gente quebra um padrão de um arquétipo, a gente muda a nossa bioquímica cerebral, a gente muda a bioquímica do nosso corpo. Porque um arquétipo rodando, ele altera a forma como a bioquímica do nosso sistema nervoso central ele age. Então, às vezes, a gente está tomando uma medicação por um algo que está desregulado, mas é a função de um arquétipo que está fazendo aquela função se desregular, aquele mecanismo se desregular, e mesmo que a medicação esteja ali, ela vai tentar repor e equilibrar. Só que se o arquétipo ainda está rodando ali, não tem como a gente quebrar isso com a medicação. Não vai. A pessoa vai usar a medicação a vida inteira, enquanto outras usam por um tempo, sei lá, vai lá, faz um processo de uma mentoria, faz um processo de uma técnica específica lá e tal, faz uma reprogramação daquele processo mental, sai da medicação. E tem pessoas que saem em semanas. Tem pessoas que saem em semanas. E tem pessoas que ficam 20 anos, 30 anos com uma medicação que outras resolvem em semanas e saem da medicação. Então veja bem como que é complexo essa questão dos arquétipos, porque ela vai muito mais fundo do que a gente pensa. A gente acha que arquétipo é só uma coisa assim superficial. Não é. É muito mais profundo do que a gente imagina. E também tem o quê? Tem um outro arquétipo, que é o arquétipo do herói. Essa pessoa, né, como eu disse no exemplo anterior, a questão dela não é que o amor é igual ao sofrimento, é que ela busca consertar o outro. Então a cuidadora, ela quer salvar. O herói, ele quer consertar. Então se apaixona por pessoas que são, entre aspas, problemáticas. Então acaba acreditando que o amor vai curar essas pessoas, sabe? Ah, não, essa pessoa você vai ver, se der amor, se der carinho, ela muda, sabe? E assim, tem pessoas que até podem mudar, porque a pessoa quis mudar, mas não é porque você deu que ela mudou, é porque você deu e ela quis. Então, essa distância entre você dar e ela querer é o que o herói não entende. Que às vezes ele está invadindo também o espaço daquela pessoa porque aquela pessoa não quer mudar. E o herói acha que ele tem que consertar. Eu, particularmente, honestamente, eu rodei muito tempo nesse arquétipo. Eu invadia as pessoas nos relacionamentos, porque eu queria, eu achava que eu tinha que consertar alguma coisa que a pessoa tinha ali e tal, até por, sei lá, porque isso da psicologia, não sei, sabe, um monte de doideira que entrou na minha cabeça. E eu fiz isso por muito tempo e só porrada, só tomei pancada, só me lasquei nos relacionamentos quando eu entrei com com esse papel, com esse arquétipo rodando. E agora eu tô assim, ó, atento, observador. Quando eu percebo isso se aproximando, eu já vou, já me esquivo, já mudo a crença, já mudo ali o padrão de comportamento, porque é isso, a gente precisa mudar hábito, precisa mudar crenças. Se a gente não quer mudar hábitos e mudar crenças, não vai mudar arquétipo. Arquétipo é sistema de crenças inconsciente que está no nosso subconsciente rodando incessantemente. Não interessa o que está na minha consciência, o subconsciente ele sempre vai vencer na escolha, na opção. A percepção ela é condicionada pelo nosso subconsciente. Então, fazer essa reprogramação mental ela é necessária e unicamente fundamental para que esse tipo de coisa seja resolvida. Também temos aqui o arquétipo da criança ferida. É o quê? Aquela que atrai pessoas que reafirmam a sua dor. Então, se essa pessoa foi abandonada na infância, ela escolhe inconscientemente exatamente alguém que vai ser indisponível para ela, porque o abandono não é eu vou e eu te rejeito, é eu não posso ficar com você. Eu te troco por outra coisa, eu te troco por outra pessoa. Então é essa experiência. Agora, se a pessoa sempre foi traída,
ela vai procurar alguém que traia ela. Se a pessoa ela sempre foi, rejeitada, ela vai procurar alguém que já vai de cara rejeitar ela, ou vai entrar um pouquinho e vai rejeitar ela. Se ela sempre foi humilhada, ela vai acabar encontrando alguém que sempre humilha ela, né, humilha na verdade, né, humilha é boa, que humilha ela. Então o arquétipo da criança ferida vai fazer a pessoa rodar, rodar, rodar só nesses problemas. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que elas saem de um problema e entram em outro? Eu tenho uma amiga que recentemente ela falou isso pra mim, ela falou assim: "Nossa, Ed", ela falou assim: "Meu, as suas 2 últimas escolhas são bem interessantes, né?" Ela falou assim: "Porque você escolheu pessoas, assim, bem desafiadoras, né?" Falou assim: "É porque você é formada em psicologia que você fez isso?" E eu falei pra ela, eu falei: "É, eu estava rodando um padrão, assim, bem desafiador mesmo, sabe. E a responsabilidade não é das pessoas não, a responsabilidade é minha. Era eu que estava rodando aquele padrão. Ah, mas é inconsciente." Meu, a responsabilidade é nossa, a gente precisa assumir a responsabilidade até pelos padrões inconscientes que a gente está rodando. Porque é a gente que precisa quebrar eles. Então, se a gente não assumir a responsabilidade, não adianta, a gente não muda nunca. Porque senão a gente fica nessa coisa, sabe, de dar essa desculpa. Eu já tenho um vídeo sobre isso. De que quando um padrão ele é inconsciente, ainda assim ele é responsabilidade nossa. E quando eu sei que ele existe, ele não é mais inconsciente. Então não dá pra dar essa desculpinha. Ah, é porque é aquele meu padrão inconsciente. Não, você já sabe que ele existe, ele não é mais inconsciente. Agora ele já é consciente. Você já tá vivendo ele conscientemente. Você sabe da existência dele. A questão é, você não quer mudar o seu estilo de vida, você não quer parar um pouquinho para ressignificar suas crenças, você não quer dedicar o mínimo de tempo necessário e energia para mudar a sua vida. Você só quer achar que vai mudar porque falou que vai mudar, prometeu 3 vezes na sua cabeça que vai mudar e não vai mudar, esquece. Não é assim que funciona. Precisa passar por um processo. Inclusive, a experiência que você vivenciou, você vai precisar passar por ela para ter alguns aprendizados e você, com esses aprendizados, conseguir soltar esse ciclo desse processo. Mas, se você não identificar o seu arquétipo dominante, como que você vai conseguir sair dele? Então, o primeiro passo para você sair dessas relações tóxicas é você ter a consciência de qual é o seu arquétipo dominante. É exatamente isso que eu trabalho nas mentorias, é exatamente isso que eu entreguei no curso, que eu gravei as aulas hoje. Claro que ainda tem muito mais aulas, porque eu gravei 5 aulas e vão ser mais ou menos umas 25 aulas. São mais ou menos 25 aulas, porque é um curso bem completo, bem da hora. Gente, honestamente, assim, eu tenho muito a aprender, sabe, eu tenho muito mesmo a aprender, assim, tem muita coisa que eu preciso aprender, mas eu não sei fazer algo mal feito. Eu sou muito caprichoso quando eu faço algo, e esse curso ele ficou muito incrível, porque ele já tá todo organizado, ele já tá todo desenhado, e assim, tá surreal. E assim, o preço que eu tô fazendo ele não existe. E assim, não é o mais barato que tem, obviamente, porque eu valorizo o trabalho que eu faço, só que assim, não é também o valor, assim, mais alto, é um valor, assim, bem equilibrado, assim, tal, que honestamente, por esse curso, valeria mais, só que eu vou lançar ele nesse valor, assim, mais acessível, para dar essa oportunidade das primeiras pessoas que vão ter acesso a ele, mas depois que ele estiver ali rodando há 1 mês, no primeiro mês eu vou deixar ele assim, no segundo mês eu já vou colocar ele num valor melhor, porque assim, eu sei que esse curso, ele é muito, muito, muito mais resolutivo do que muitos cursos aí que custam milhares de reais, né, falar mils, né, mils é boa, que custam milhares de reais, entendeu. Esse curso que eu fiz, ele realmente é um curso muito interessante, porque são vários anos, né, de experiência na clínica, entendeu? Eu não tô falando de uma coisa assim tal, que eu tô tirando da minha cabeça, entendeu? São vários anos de estudo da psicologia, são vários anos da caminhada com a ayahuasca, com autoconhecimento, entendeu? Tem uma série de aprendizados nesse curso que estão condensados. E é exatamente para identificar e para aprender a como lidar com os arquétipos e como lidar com os arquétipos das pessoas que a gente se relaciona também. O curso aborda família, trabalho e relacionamento, e também a sua conexão com você mesmo, você mesma. É claro, obviamente, é um curso de autoconhecimento e de empoderamento pessoal, um curso de blindagem pessoal, blindagem emocional. Então veja bem, como que a gente vai reprogramar esses arquétipos, né? A gente vai ter que aprender a fazer, né, escolhas de hábitos que a gente vai ter que primeiro identificar qual é a crença que está sustentando aquele arquétipo. E eu já te digo, não é uma. Não é uma. Sempre é mais de uma. Sempre é uma rede de crenças. Então a gente vai ter que ir encontrando a crença mais
fácil de ser encontrada, então já existem padrões de crenças para determinados arquétipos, então quem trabalha com isso já sabe como é, você já vai direto naquelas ali. No curso, por exemplo, tem uma ferramenta para as pessoas aplicarem para ir quebrando as próprias crenças, é uma ferramenta que vai guiando você, mas o curso já mostra quais são as crenças, porque no curso eu já falo quais são as crenças principais daquele arquétipo, de cada um dos arquétipos que eu apresento. Então a pessoa já sabe qual é a crença e ela tem uma ferramenta. Então, quando você tem essa ferramenta, você aplica essa ferramenta, você consegue ir quebrando a crença e estabelecendo novos comportamentos, porque você precisa estabelecer novos comportamentos. Se você não muda o comportamento, a crença não vai mudar. E quando você faz isso, combinado com o conhecimento do padrão daquele arquétipo em você e no outro, você consegue. Você só vai precisar de um tempo fazendo os exercícios, mas você consegue. Agora você vai perguntar: ah, mas como que eu faço isso? Obviamente, em um vídeo aqui do YouTube eu não vou conseguir te ensinar os detalhes, mas se você quiser, você pode entrar em contato comigo aqui embaixo. Eu vou deixar o link do curso, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo. O curso ele vai ser lançado agora, esse mês, mas quando ele estiver pronto, eu vou colocar o link dele aqui embaixo. Mesmo que se você entrar aqui e não tiver o link do curso, entra no meu WhatsApp, me chama, porque eu vou ficar com o seu contato. Quando o curso estiver lançado, eu vou enviar para você o link do curso para você ter acesso, para você poder comprar ele e você resolver isso. E caso você queira uma mentoria, né, caso você não queira fazer pelo curso, queira fazer direto com o meu acompanhamento direto, você pode entrar em contato comigo, né? As minhas sessões elas custam R$ 252, é para você saber, porque aí você não precisa ficar em dúvida sobre valores, é R$ 252 a sessão. E na mentoria eu aplico as ferramentas, eu vou clareando o seu processo para você conseguir ir mais rápido, com menos dor, com mais facilidade naquilo que você está buscando. Então, quero agradecer a sua presença até aqui. Não se esqueça de seguir o canal, de curtir, de encaminhar para um colega e caso tenha dúvidas, questionamentos, críticas, faça um comentário aqui. É sempre bem-vinda a sua participação. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê. Tchau, tchau.